Oi, gente, tudo bem? Nós vamos ler hoje o texto de Marcos 6, de 30 a 34, que diz assim: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito e como tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousarei um pouco, porque haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram. Então eles correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Essa passagem é uma passagem muito conhecida nossa porque fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E a gente sempre vê essa passagem como um milagre de Jesus, e foi, né? Porque alimentou uma multidão com pouquinhos pães, pouquinhos peixes. Mas eu queria ver uma outra coisa, um outro lado que eu consegui ver essa passagem. Ali diz que Jesus ele estava muito cansado, eles estavam sem comer, ele e os discípulos, e eles estavam saindo de um lugar para ir para um que estava mais retirado, porque aonde Jesus estava tinha uma concentração de pessoas, as pessoas iam ali escutar o que Jesus tinha falado. Jesus veio com essa missão, né, de falar sobre o reino, e aonde ele estava as pessoas se concentravam. E ele estava buscando um lugar mais reservado, um lugar numa montanha, né? Para poder ele ficar um pouco quietinho e de repente comer alguma coisa, porque eles não tinham tempo nem para comer, né? Fala aqui no texto, no versículo 31. E quando o pessoal viu, reconheceu Jesus, eles deram a volta e eles chegaram nesse lugar que Jesus estava querendo ir, primeiro que Jesus. Quando Jesus chegou lá, pensando que ia descansar, comer alguma coisa, ficar quietinho na dele, que às vezes a gente quer ficar quietinho na nossa, né? Ele encontrou aquele pessoal todo ali já esperando por ele. Mas quando ele olhou para aquelas pessoas e ele viu que aquelas pessoas estavam sedentas de escutar a palavra, estavam precisando ouvir, falam que eram ovelhas como que não tivesse pastor, ou seja, elas estavam precisando de cuidado, de serem direcionadas. Quando Jesus viu aquilo, ele esqueceu da fome, esqueceu do cansaço, e ele foi ali e começou a ensinar aquelas pessoas, falar do reino para aquelas pessoas. Mais à frente, Jesus ainda se preocupa porque como é que eles iam comer, né? Eles estavam com fome. E aí os discípulos falam, é melhor dispersar essas pessoas para que eles possam ir pela rua, pelo caminho aí, e ir procurando alguma coisa para eles comerem. Jesus, não, nós vamos dar o alimento para eles aqui. Jesus ali, ele providenciou não só o alimento espiritual, como o alimento físico. E isso me mostra a preocupação de Jesus com as pessoas. Quando aquelas pessoas precisaram de Jesus, qual foi a resposta de Jesus para eles? Sim, vem. Eu estou cansado, eu estou com fome, mas a necessidade de vocês é tão grande, eu estou vendo a necessidade de vocês. O meu amor por vocês é tão grande que eu vou atender vocês. Quantas vezes a gente quer uma resposta do Senhor e a gente só quer ouvir o sim do Senhor? Mas e o que o Senhor está escutando de nós? O que Jesus ouve de você quando Ele pede para que você siga o padrão de vida que Ele criou para você? O que Ele escuta de você quando Ele pede uma decisão tua? O que Jesus escuta de você quando Ele te entrega um ministério? O que Jesus escuta de você quando Ele te chama para a casa dele, para ouvir a mensagem dele, para glorificar o nome dele?
Qual resposta você quer receber? E qual resposta você tem para dar? A resposta de Jesus é sempre a melhor para nós. Ele está sempre disposto. Jesus, quando você pede alguma coisa para ele, ele sempre diz sim, ainda que ele diga um não. Porque quando ele diz um não, é porque ele sabe que o não é melhor para a sua vida. Quando ele diz um espere, é porque ele sabe o que é melhor para a sua vida. Quando ele diz um sim, ele sabe o que é melhor para a sua vida. E nós que não temos a visão ampliada que Jesus tem, qual é a nossa resposta? A nossa resposta é simplesmente para um chamado, para uma pergunta de Jesus. Às vezes nós queremos muitas respostas positivas, agradáveis de Jesus, mas a gente não pensa nas nossas respostas. Porque Jesus ali, ele estava cansado, ele estava com fome. Jesus, ele dedicava a vida dele, ele tinha uma missão de dedicar a vida dele ao ministério da palavra. Jesus, ele via e ele vê a necessidade do povo, a sua necessidade física, a sua necessidade espiritual. E Jesus sempre diz sim. E nós? Nós pensamos nas nossas próprias necessidades, nós dedicamos as nossas vidas aos nossos projetos, aos nossos sonhos, nós fazemos vista grossa para a necessidade das pessoas, principalmente para as espirituais, porque para as físicas é mais fácil da gente ver e fazer alguma coisa, às vezes. E nós nem sempre, ou quase nunca, dizemos sim para Jesus. A nossa resposta sempre, a resposta que vem primeiro é não. Por que nós somos assim? A nossa natureza, ela é mesmo diferente da de Jesus. Mas a gente tem que buscar a ser mais parecidos com o Pai possível. Ontem eu estava falando que esse DNA, desse amor de Jesus, a gente recebe esse DNA, é enxertado esse DNA em nós, quando a gente decide viver uma vida com Jesus e para Jesus. A partir desse momento, nós somos adotados como filhos e esse DNA, ele é enxertado em nós. A gente precisa botar isso aí para fora. A gente precisa mostrar a nossa identidade. Então, que a gente possa dizer mais sim para Jesus do que não. Qual resposta você quer receber? Um beijo. Fiquem com Deus.